E aí, povo de Deus, bora tomar o café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Vamos ler do verso 6 até o verso número 10, que diz assim: Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto a Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi a voz que me dizia: Saulo, 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 por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo ouviram, em verdade, a luz, que se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que é ordenado a fazer. Amém? Amados, Paulo, então ele é preso por estar pregando no templo. Acontece um alvoroço e então as pessoas pegam ele e prendem ele e querem matá-lo por ele estar pregando. E Paulo, em sua defesa, ele narra o que aconteceu com ele, porque todos, ou a maioria, conheciam Paulo. Se não conheciam, sabiam quem ele era, o que ele fazia. Ele era um perseguidor dos judeus. Ele era um perseguidor de Jesus. Ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus. Mandava prender, açoitava, torturava. E agora ele tem um encontro com Jesus. Diz o texto que ele estava indo para Damasco. Então, de repente, uma luz no céu apareceu, um resplendor de luz. E ele então cai por terra. Diz o texto que as pessoas que estavam com ele viram a luz. Eles viram a luz, mas não ouviram a voz de Jesus. Na tradução, não entenderam, né? Não entenderam aquela voz. Talvez escutaram um barulho, alguma coisa assim, né? Então, Saulo, naquele tempo ali, ele tem um encontro com Jesus. E ali começa a acontecer algo a Paulo. Por causa daquela luz, por causa daquele encontro, ele é transformado. Ele sai da condição de perseguidor. E aqui nós vemos nesse texto algumas coisas interessantes. A primeira delas, que é muito comum, é quando pensamos na possibilidade de uma pessoa bárbara aceitar ao Senhor. Paulo era uma pessoa bárbara, era uma pessoa má, uma pessoa que não tinha compaixão, e tem um encontro com Jesus e tem sua vida transformada. A nossa carne, ela não aceita muito bem isso. Você pensa aí numa pessoa ruim, uma pessoa perversa, de repente matou alguém, de repente fez alguma coisa horrível, e pensa nela se convertendo, tendo a sua vida transformada. Muitas vezes, a nossa carne, ela não vai assimilar bem isso. Os nossos instintos, a nossa forma de pensar humana, carnal,
Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, fulano não. Fulano eu quero que vá para o inferno. Eu não queria que ele se convertesse. Eu não queria que ela se convertesse. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas é o desejo da nossa carne. E era aquela situação de Paulo. E se pensarmos que como Paulo foi usado poderosamente pelo Senhor, quanto material ele deixou, quantas cartas que ele endereçou às igrejas, orientando os crentes para o crescimento, para o fortalecimento, como ele era usado com os dons. E pensar que antes ele era perseguidor, mandava matar, mandava açoitar, prender. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Deus transforma o ser humano. Ele transforma o ser humano em uma pessoa ruim, em uma pessoa boa, uma pessoa que tem o intuito de matar ou de torturar, para uma pessoa que tem agora o desejo de salvar. Então o Senhor faz as mudanças necessárias nas vidas daqueles que têm um encontro com Ele. Então precisamos falar deste amor, precisamos levar esta palavra para que outros tenham este encontro, mesmo sendo pessoas ruins, mesmo sendo pessoas más. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Deus tinha um propósito com Paulo, um propósito tremendo dele ir a lugares onde as pessoas, os outros discípulos que não tinham tanta cultura, podiam ter acesso. Então Deus pega aquele homem e começa a transformar ele e usá-lo na obra, independente de quem tenha sido ele. Para Deus importa quem você é a partir daquele momento. E a terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que está falando sobre esse encontro que Paulo teve, né, com o Senhor Jesus, né? Primeiro ele teve encontro, ficou ali atordoado com aquela luz e começa a ser confrontado a questão da perseguição de Jesus. Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí então Paulo ele cai e tem aquele impacto. Mas a terceira coisa que nós vemos aqui é que Paulo era uma pessoa e agora teve um encontro com o Senhor e é transformado. Mas as consequências da sua vida passada, ele vai ter que lidar com elas. As pessoas não acreditavam em Paulo. Muitos falavam assim: mas não era esse que perseguia. E muitos ficavam com raiva dele e agora queriam prender, queriam açoitá-lo. Então, amados, as consequências, elas vão fazer parte das nossas vidas, consequências dos nossos atos, antes de ter aceito Jesus, e vamos ter essas consequências depois de ter aceito Jesus. Um cara que roubou, matou e fez tantas atrocidades, aceita Jesus, se converte de fato, realmente, tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada, tem seu nome escrito no livro da vida. Aí ele é preso, ele vai ter que pagar, ele vai ter que cumprir a sua pena, mesmo tendo sua vida transformada. Mas as consequências, elas vão estar presentes nas nossas vidas, salvo as exceções. Sabemos que o Senhor pode fazer tudo, o Senhor pode passar uma borracha na vida, apagar tudo. Conheço testemunhos assim, de que o Senhor apagou. Tem um irmão, ele já faleceu, ele
era um bandido, uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito terrível. Ele tinha feito pactos com o inimigo e era procurado pela justiça. Um dia ele entra na igreja e se converte. E Deus faz uma transformação, mas uma transformação de um modo que você não conseguia, anos depois, você não conseguia pensar na possibilidade daquela pessoa ter sido quem ele era. E ele era procurado pela justiça, aquela coisa toda. Então, quando ele se converteu, ele falou: agora eu vou pagar a minha dívida com a justiça. Aí um advogado, um membro da igreja que é advogado, falou: então nós vamos ver isso aí, vamos começar a levantar. E começou a ir nas delegacias para levantar o que estava pendente contra ele. Na primeira não achou nada, na segunda. Enfim, eles foram várias delegacias e não havia mais nada. Deus limpou, apagou por completo a ficha daquele homem. E aí ele serviu a Deus por anos e anos e anos, íntegro, reto, ali, não se desviou, até que o dia o Senhor chamou. Já tinha uma certa idade, assim, o Senhor o chamou para a sua morada, né? Mas enquanto ele estava aqui, depois que ele se converteu, ele teve uma conduta inabalável, um testemunho impecável. Mas Deus apagou a sua ficha. Como poderia não apagar, e ele cumprir a sua pena e depois ele sair. Deus faz como ele quer. O importante temos que levar essa palavra para que as pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor tenham um encontro e esse encontro seja transformador, assim como foi na vida de Paulo. Amanhã nós vamos fazer a segunda parte desta mensagem. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus.